Pessoal, vamos dar continuidade então ao conteúdo referente a medidas de isolamento e precaução. No nosso último encontro nós encerramos a aula nessa parte, falando então que as precauções elas são divididas aí em precauções universais ou precauções padrão, aquelas que são baseadas na rota de transmissão, e as precauções, então, empíricas. Né? As precauções empíricas, entendam que são aquelas que são adotadas quando a gente tem a suspeita de. Né? Então, eu não tenho um quadro clínico que seja muito definido, eu suspeito de uma doença transmissível, então, eu preventivamente acabo, né, colocando esse indivíduo aí em medidas de precaução. E elas vão ser utilizadas, né, até que essa suspeita ela seja descartada. Então, precaução aí padrão ou universal. Tá? Ela deve ser adotada aí para todos os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos na assistência aos pacientes nas instituições de saúde. Tá? Independente aí do que for diagnosticado para o paciente. Então a gente tem como medida, né, de utilização desses equipamentos de proteção, a diminuição do risco de transmissão de micro-organismos, seja ele um micro-organismo conhecido ou não. Né? Então, basicamente, para precaução padrão, a gente vai trabalhar aí com o uso da luva e óculos de proteção. Tá? Então, luva, óculos, né, seriam equipamentos de proteção individual que seriam obrigatórios, independente do tipo de patologia que o paciente vem apresentar. Né? Além desses, né, o uso de máscara, aí essa máscara é a máscara cirúrgica simples, tá? Que ela tem, né, faz uma barreira de proteção contra gotículas. Precaução padrão também entra aí a questão do avental de contágio. Né? Então, um avental, seja ele descartável, ou seja ele de tecido, né? Um avental que possa criar também uma barreira de proteção para, né, não ter contaminação da vestimenta do profissional. E a higienização das mãos, e a lavagem das mãos vai ser uma medida de precaução que vocês vão ver em todos os tipos que devem ser adotados. Né? Então, luvas, óculos, máscara, avental seriam aí, fazem parte da precaução padrão ou universal. Quando a gente fala em precaução conforme rota de transmissão, a gente vai ter que pensar se essa transmissão ela se dá por meio do contato, então, contato do profissional com o paciente ou de um indivíduo com os demais indivíduos que estão no ambiente. Precaução aérea, então, quando a transmissão se dá, né, pelo ar, então, o vírus, a bactéria, né, o agente causal da doença, ele fica pairando no ar, ou essa transmissão ela se dá por gotícula. Então, quando o agente causal ele está contido em gotículas de saliva. Tá? Então, essas gotículas elas são expelidas constantemente no ato de falar. Né? Então, quando o ser humano ele fala, ele emite essas gotículas. Tá? E quando essa gotícula ela está aí contaminada com um agente causal de uma patologia transmissível, ela vai então chegar a as outras pessoas e vai disseminando uma doença infecciosa. Então, a precaução de contato, né, seria então
aquela que se dá por meio do contato com um ou com mais tipos, né, de matérias orgânicas, né? E para esses casos, então, quando o paciente ele transmite algo por meio do contato, a gente deve ter ele em um quarto individualizado, tá? Preferencialmente individualizado. Como eu comentei na aula anterior, a questão do isolamento de corpo também pode ser, né, adotada, desde que esses indivíduos estejam na mesma fase de evolução dessa doença contagiosa, né? Se recomenda também a utilização de equipamentos individualizados, né, desinfecção e esterilização conforme a rotina de cada instituição, e para essa situação da precaução de contato, o uso de avental, luva e higienização das mãos. Então, reforçando aí com vocês por meio de imagem, né? Um quarto privativo, uso de luvas, avental e lavagem das mãos. Lembrar que a transmissão se dá por meio de contato. Então, sempre que você tiver contato direto com esse paciente, você deve estar devidamente paramentado. Chegou lá no quarto, vai examinar esse doente, obrigatoriamente tem que estar paramentado, tá? Agora, vai chegar, só vai dar um recado lá na porta do quarto, dar um aviso lá para o paciente. Não vai entrar, não vai tocar nesse paciente ou em nenhum objeto que ele tocou, você vai, então, não vai estar paramentado, tá? Lembre, precaução de contato quando você tiver contato direto com esse indivíduo, tá? A precaução, né, para a transmissão aérea, né? Então, a transmissão aérea é aquela que se dá, né, em forma de partícula de pequeno tamanho, que ela é levada a grandes distâncias, então a mais de 1,5 metro de distância. Pense naquela situação em que o indivíduo espirra, né? Quando ele espirra, ele emite essas partículas no ar. E essas partículas, elas ficam pairando no ar e elas vão sendo levadas pelas correntes de vento. E elas podem atingir distâncias, então, superiores a 1,5 metro. Tá? Então, o meio de transmissão da gripe, por exemplo, é por transmissão aérea, né? Então, eu preciso ter medidas que vão interromper essa cadeia de transmissão quando o agente está pairando no ar. Então, para isso, o que a gente tem que ter? A porta do quarto desse paciente deve estar fechada, tá? Lembrar, se estiver no mesmo período da doença, eu posso trabalhar com isolamento de corpo. Equipamento de proteção, né, respiratória. Então, máscara, uso de máscara, né? Indivíduos aí que estão acometidos por tuberculose, a gente tem que trabalhar então com uma máscara diferenciada, uma máscara de alta filtração, né, que é a máscara N95. E caso o paciente precise ser transportado, aí quem vai usar a máscara é o paciente. E isso eu vejo circulando pelos corredores dos hospitais, muita gente cometendo erro, tá? Mais de uma vez eu observei equipes inteiras paramentadas, levando o paciente para fazer uma tomografia, e o paciente era um paciente lá com tuberculose, escarro positivo, transmitindo a doença sem a máscara, tá? Então, sempre que o paciente estiver no seu ambiente, ou seja, ele estiver lá no seu quarto isolado, as pessoas que vão entrar em contato com esse paciente é que devem se paramentar. Então, você vai entrar no quarto para examinar teu paciente, você se paramenta. Quando você vai tirar esse paciente do seu ambiente, levá-lo, né, para um exame, para um centro cirúrgico, para outro ambiente diferente do seu quarto, é ele que deve estar protegido, é ele que deve estar paramentado, ou seja, ele deve estar usando
a máscara. Porque se ele tossir ou espirrar, ele vai disseminar o agente causal dessa patologia que se dá por meio da transmissão aérea. Então, reforçando com vocês. Quarto privativo, e daí olha a diferença lá, a porta está fechada. Se a porta está fechada, a janela pode estar aberta do quarto. O que não pode existir? Corrente de ar, que vai carrear esses agentes para longas distâncias. Então, porta fechada, janela aberta. O uso de máscara, então máscara cirúrgica, se for outras patologias, e a máscara de alta filtração, se for aí a tuberculose. E a higienização das mãos, isso então é obrigatório para doenças que são transmitidas pelo ar. Então essa é a paramentação mínima obrigatória. Já naquelas patologias que são transmitidas por gotículas, então a gente vai trabalhar com a utilização de máscara para distâncias menores que 1,5 m, porque a gotícula ela é mais pesada, então uma partícula maior, ela não vai atingir longas distâncias. Então, aproximou desse indivíduo, preciso da máscara para fazer essa proteção. Pessoas que são suscetíveis, então, indivíduos que estejam aí imunossuprimidos, que estão com outras patologias, mulheres que estejam gestantes, não devem entrar em contato com esse tipo de paciente. Então, quarto único, individualizado, ou utilizar o isolamento de corte. E o uso de máscara no paciente, caso a gente precise transportar esse indivíduo. Então, lembrando aí com vocês, precaução por gotícula, quarto privativo, não necessariamente preciso ter a obrigatoriedade da porta fechada, porque a gotícula não atinge longas distâncias, o uso de máscara e a higienização das mãos. Da mesma forma que a precaução aérea, na precaução por gotícula, quando o paciente está no seu ambiente, quando ele está lá no seu quarto isolado, quem for entrar nesse quarto deve se paramentar. Tirou o paciente do seu ambiente, quem usa máscara é o doente. E essa precaução empírica, como eu já comentei no início aí, dessa atividade, ela deve ser tomada na suspeita de algumas determinadas infecções. Então, quando você está lá investigando os sinais e sintomas que o paciente vem apresentando, você suspeita de uma doença transmissível, automaticamente você coloca ele em precaução. E usa os EPIs. Até que você descarte essa doença transmissível ou que se confirme uma doença transmissível. Então, na dúvida, quando você tem a suspeita de, você preventivamente coloca ele em precaução. Se não for, melhor, você tirou ele da precaução, tira ele do isolamento e segue o tratamento desse doente. Se for, você evitou que ele transmitisse para o ambiente. E eu vejo que, às vezes, muitos profissionais eles acabam esquecendo dessas medidas empíricas. Eles esperam, às vezes, a confirmação de um exame diagnóstico para daí deixar o paciente em isolamento. Isso não pode acontecer. Principalmente agora, nesses tempos em que estamos vivendo aí, essa questão da pandemia aí do coronavírus. Então, isso serve aí, é um grande exemplo para esse tipo de situação. Então, o uso da máscara, o isolamento, o distanciamento entre os indivíduos, lembrando que esse vírus, ele tem a sua transmissão por meio de gotículas. Então, por isso esse distanciamento de 1,5 m a 2 metros entre as pessoas,
Por isso, evitar o contato físico próximo e o uso da máscara. Né? E agora, né, se comprovou aí, né, que o uso da máscara de pano, ele é indicado para, né, essa proteção. Então, a máscara de pano, ela cria uma barreira evitando que essas gotículas que são emitidas quando o indivíduo fala, né, ou quando o indivíduo espirra, sejam transmitidas, fiquem no ar. Né? Então, o uso desse tipo de máscara é adequado. Né? Claro, as máscaras cirúrgicas, as máscaras de alta filtração, são as máscaras profissionais e elas vão ser, então, utilizadas pelo profissional de saúde durante o exercício das suas atividades. Tá? Na ciência aí, vem um quadro que mostra para vocês, né, que tipo de precaução deve ser utilizada para cada tipo de doença. Tá? Aqui eu não vou entrar em detalhe, fica para vocês lerem esse quadro, tá? Senão a gente vai consumir muito tempo aí das nossas atividades. Tá? Mas tem lá o tipo de precaução, a condição clínica, né, da doença e qual seria então a possibilidade de diagnóstico para cada tipo, né, que tipo de precaução utilizar, né, para cada tipo de transmissão aí. Tá? Então, quais são por contato, quais são por gotículas e quais são por precaução aérea. Tá? Quando a gente fala de medida de precaução, não tem como não falar de equipamento de proteção individual. Então, são esses equipamentos que vão criar a barreira necessária para você quebrar a cadeia de transmissão. Tá? Então, o uso desses equipamentos é que auxilia, né, na diminuição da transmissão desses agentes. Então, os EPIs, equipamentos de proteção individual, seriam aí os protetores ou máscaras faciais. Tá? Então, aquelas viseiras que são utilizadas e as máscaras. Né? Os óculos de proteção, as luvas apropriadas para cada tarefa, né? Então, luva de procedimento ou luva, né, cirúrgica estéril, avental, jaleco emborrachado, né, e calçado apropriado para cada atividade. Então, né, o avental, né, seja ele descartável, ou seja ele, né, de tecido, então pode ser estéril ou não. Né? O jaleco, que é um equipamento de proteção individual, né? Avental emborrachado, né, para algumas situações em que a pessoa entra em contato com umidade, né? E o calçado apropriado. Então, o sapato de segurança, né, o tamanco cirúrgico, são aí considerados equipamentos de proteção individual. Tá? As máscaras cirúrgicas e os respiradores, né, de partículas. Então, a conhecida máscara N95 também entram, né, aí como EPI. Né? Campos e barreiras de proteção, então capa para cabos, puxadores dentro de um centro cirúrgico, tudo isso é equipamento de proteção individual. Então aí na imagem vocês estão vendo, né, uma máscara de alta filtração, que não é muito comum a gente ver na área da saúde, mas em outras áreas de atuação se usa muito, quando tem muita partícula, muita poeira, né? E a máscara N95, que ela é conhecida como máscara bico de pato, e daí a imagem que vocês estão vendo aí já fala por si, né, do porquê do bico de pato. Existem vários modelos no mercado, né, da N95. Tá? O que acontece com essa máscara? Ela é considerada de alta filtração. Então, ela tem uma trama pequena, impedindo que partículas microscópicas passem. Então, por exemplo, o vírus, o tamanho do vírus,
né, ele é muito diminuto, então ele é uma partícula muito pequena e ele pode passar pela trama da máscara. Né? Sendo uma máscara de alta filtração, você vai ter aí então, né, vai segurar essas partículas nessa trama de filtração. Por isso, né, ela tem uma eficácia aí muito boa. Né? Outros equipamentos, né, como o gorro, né, o gorro vai fazer então uma proteção, né, para os cabelos, para evitar que gotículas, né, e secreções sejam lançadas no cabelo do profissional e também evitar, né, a queda do cabelo em campos operatórios, né, em incisões cirúrgicas, na hora que você está fazendo um curativo. Né? Então, ele também é considerado um EPI. E quando a gente fala de calçado adequado, né, o calçado adequado para o profissional de saúde é aquele que seja resistente e impermeável, além de ser, lógico, fechado. Né? Então, a gente tem aí na imagem, né, o sapato. Tá? O sapato branco, né, faz parte do uniforme, da vestimenta do profissional de saúde, de couro. Então, ele é impermeável. Evitar o uso de tênis que tem aquele tecido, aquela tela por cima. Aquilo é permeável. Então, imagine se um paciente, né, acaba vomitando, escarrando ou pinga sangue nessa tela de tecido do tênis. Né? Acaba entrando em contato com a superfície do pé, né? Unha, dedo, e pode ser um veículo de contaminação. Se o calçado é impermeável, então, né, ele vai criar essa barreira. Ao lado a gente tem aí azul o tamanco cirúrgico, que é diferente desse Crocs. Né? Então, esse modelo de calçado, ele não é indicado para o uso no ambiente hospitalar. O tamanco cirúrgico, sim, ele é de borracha, ele tem uma espessura, né, que impede que um pérfuro cortante, né, atravesse essa barreira, né, da borracha, e ele então é indicado para o uso em ambiente hospitalar. Já o Crocs, ele não é um sapato de segurança. Tá? Ele é do mesmo material, de borracha, mas ele tem esses furos que permitem então que secreção entre em contato com a pele, né, que materiais perfurantes ou cortantes possam entrar em contato. Então, ele não é indicado como EPI. Ok? Então, essas são as referências aí desse material. A gente finaliza mais uma parte do conteúdo que fala aí das medidas de isolamento e precaução. Até a próxima, abraço a todos, que todos estejam bem.